A paz do Senhor, queridos, seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Amém? Nós vamos ler a Palavra do Senhor no capítulo 3 do Evangelho de São João. Eu não vou ler todo o texto para nós vamos falando sobre o texto, comentando, e nós vamos entendendo o estudo a partir da ministração. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua vida. Você deve estar como todos, aí preso na sua casa, né? Nessa quarentena, nessa dificuldade que nós estamos passando com esse coronavírus desde o mês de março. Mas nós vamos vencer isso em nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E o povo vinha para ser batizado. E isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns dos discípulos de João, um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Ou seja, o povo estava deixando João e indo para Jesus, para ser batizado. Preste bem atenção. A isto João respondeu: uma pessoa só pode receber o que é lhe dado dos céus. Disse eu e não... vocês são testemunhas do que disse eu. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que é enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Queridos, é muito interessante que a vida de João, ela teve um propósito, com um tempo determinado. Jesus foi o precursor de Jesus. João foi o precursor de Jesus. Ele veio para anunciar a vinda do Mestre. E eu creio que Deus colocou homens como João na história, como Paulo, como Elias, como os profetas, né? Deus colocou esses homens na Bíblia para nos ensinar através do exemplo das suas vidas. Né? Muitos tendem a pensar que essas pessoas eram super-humanas, eles eram heróis. De alguma forma, há pouca ou nenhuma semelhança com o resto de nós. No entanto, este não é o caso. Como diz Tiago, era que Elias, ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, usado por Deus, porque Deus capacita os seus chamados. Não precisa que você esteja pronto intelectualmente, que você seja uma pessoa que tem um tremendo conhecimento, uma tremenda capacidade, tremendos talentos para servir a Deus. Para servir a Deus, basta se colocar à disposição do Espírito Santo, porque é Deus quem nos capacita. Pedro disse também a Cornélio: levanta-te, porque eu também sou homem. Eu também sou homem. Nós não precisamos ser adorados pelas pessoas. Ninguém precisa estar ajoelhado aos nossos pés, pensando que nós somos maior do que eles ou melhores do que eles. Grande é o Senhor. Nós somos apenas servos, apenas canais de Deus. Não é? Pedro falou para Cornélio: levanta-te, porque eu também sou homem. E Pedro, ele disse nesse discurso dele, muito interessante. Quando as pessoas olhavam para Pedro e João, que havia curado o paralítico, Pedro falou, capítulo 3 de Atos, do 11 ao 3 e o versículo 16. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico chamado de Salomão. Pedro, porém, vendo isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos admirais deste homem?
Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a Jesus, a quem vós entregastes a Pilatos, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negaste o santo e justo, pedistes que se vos desse um homicida, e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé em seu nome fez o seu nome fortalecer. A este homem que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. O povo de Deus, no qual lemos na Bíblia, e cujas obras feitas por Deus através deles, não eram de forma alguma super-humanos. Eram todos homens sujeitos às mesmas paixões que nós, como diz Paulo em 2 Coríntios 3, do capítulo 3 de 2 Coríntios, de versículos 4 e os versículos até 6. E nós temos tal confiança em Cristo para com Deus. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar qualquer coisa como sendo de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus e também nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Não na letra, mas no espírito. É Deus que nos torna suficiente. Elias, João e Paulo, eles não eram mais capazes do que nós. Por nós mesmos não podemos pensar qualquer coisa como sendo de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E não é pela carne, é pelo Espírito, não é pela letra, não é pelo conhecimento, não é pelo talento, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. É Deus que é a nossa suficiência. Deus é que é a nossa suficiência. É Ele que nos capacita. Não é necessário ser super-humano ou super autossuficiente para fazer o que Deus tem chamado você. Lembre-se disso. Para fazer o que Deus tem chamado você, é necessário se lançar nas mãos de Deus. Fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não é ficar inventando. É fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. João Batista foi chamado por Deus. Após essa introdução, vamos nos voltar para João Batista. O anjo que anunciou o nascimento a seu pai disse o seguinte sobre João Batista: ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. João foi chamado por Deus. João foi chamado para fazer o ministério. Não é que ele era sobrenatural, super-humano. João era um homem como nós. Se Deus te chamou, é Ele que vai te capacitar. Jesus disse depois disso em Mateus 11, do versículo 9 ao versículo de número 11. Mas por que saístes? Para ver um profeta? Sim vos digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio ante a sua face o mensageiro, que há de preparar diante de ti o teu caminho. Em verdade te digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João, o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. João seria grande diante do Senhor. Lucas 1, versículo 15. Entre os nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João. João tinha um chamado para a sua vida. Ele era para ser o precursor do Senhor Jesus Cristo, mas para fazer o povo preparado para o Senhor. Ele tinha uma missão a cumprir e foi ordenado para ele antes do seu nascimento. No entanto, isso é verdade, não é para ele. No entanto, isso é verdade, não é para ele.
é verdade para nós também. Como diz a Escritura, fomos preconhecidos por Deus. Romanos 8, 29. E cada um de nós fomos criados por Ele no corpo de Cristo, com uma determinada função. 1 Coríntios 12, 8. Com a função de João, como a função de João era para ser o precursor de Cristo, o preparador da vinda de Cristo. E esta função foi definida por Deus. Assim também, nós temos uma função no corpo, um chamado de Deus, bem definido, especialmente para cada um de nós. Nós não estamos nessa terra acidentalmente. Em vez disso, somos bem conhecidos, provavelmente não pelos homens, mas certamente por Deus, nosso Pai. Queridos, nós somos chamados por Deus e capacitados por Ele. Nós não somos artistas. Nós não estamos diante do povo com o propósito de pregar uma mensagem vinda de nós mesmos, as nossas próprias ideias, os nossos próprios conhecimentos, os nossos próprios talentos, as nossas grandes vantagens. Não, não é isso. João foi capacitado por Deus para cumprir o ministério de ser o precursor do Mestre, de preparar o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Ele mesmo disse, é Ele que é o Filho de Deus, é Ele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio, Ele veio para preparar, as pessoas deixaram, conforme nós lemos aí no capítulo 3 de João, as pessoas estavam deixando o ministério de João, o batismo de João, e estavam se unindo às multidões que seguiam Jesus, para que ser batizado por Jesus. Por quê? Porque eles reconheceram que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Olha, João Batista foi um homem justo, um homem fiel, um homem que cumpriu o ministério, cabalmente o ministério, não veio para buscar glória humana, glória própria, ele veio para apresentar Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador de todo o universo. João, no deserto, por coisas foram escritas sobre o período anterior à pregação de João. Lucas 1 resume este período da seguinte forma: e a criança crescia e se tornava forte em espírito, e ficou nos desertos até o dia da sua manifestação em Israel. Me lembro muito de Elias, não é? Elias, depois que saiu do palácio, quando ele falou para Acabe, repreendeu Acabe, usado poderosamente por Deus. Ele era simplesmente esqueci o nome da cidade que ele veio lá, mas ele era um tisbita. Ele era de Tisbe, era uma cidade desconhecida, um homem de pouca influência, mas Deus o usou poderosamente no palácio. Deus o levou para Querite, o engavetou, o separou naquele deserto da sua vida ali, para que ele aprendesse a depender de Deus. Sabe, queridos, uma coisa que nós precisamos saber é que antes de nós sermos usados por Deus, nós precisamos ser capacitados e preparados para Ele, com o propósito de dar a Ele toda a honra e toda a glória. Não é? Eu me lembro que no ministério da mocidade, do qual eu tive o privilégio de participar nessa igreja, a qual eu ainda sou membro, nós fazíamos de vez em quando, anualmente, uma festa de aniversário para o pastor da igreja, o pastor Paulo. E depois de toda a celebração, de toda a coisa linda e maravilhosa ali, e de celebrações e gratidões, e ele sempre colocava numa cadeira no púlpito, e ele levantava no final da celebração e dizia: toda a honra e toda a glória seja transferida para Deus. Precisamos reconhecer o nosso lugar. Sabe, queridos, nós somos simplesmente canais de Deus, através dos quais nós apresentamos essa gloriosa mensagem de salvação eterna, a mensagem de Jesus Cristo. Mas toda a glória e toda a honra seja dada somente para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Elias estava em Querite, dependendo de comida de Deus, da água de Deus. E Deus o tirou dali e o levou para Serepta, não é? Depois é que ele foi para o Monte Carmelo. Mas antes disso, ele foi preparado para essa grande obra e preparado por Deus.
Todos nós temos uma função no corpo de Cristo, mas é Deus que define essa função, como a forma que irá se manifestar, como diz em em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 18. Paulo disse: mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Você não tem que procurar um lugar no corpo de Cristo. Não tem que ficar tentando se apresentar ou aparecer diante do ministério. Desculpa a expressão. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te chamar. Deixa Deus te honrar. Não precisamos de ficar... nós não fomos chamados para sermos destaques. Eu sou líder, Nós não somos nada, queridos. Grande é Deus. Nós somos só servos, humildes, porque a excelência é do Deus de Israel. É daquele que nos chamou para a glória do nome dele. O chamado de João era preparar o caminho do Senhor. Esse que era o chamado de João. Ele mesmo disse: eu não sou o Cristo. Ele disse: vocês são testemunhas disso. Eu não sou o Cristo. Ele não ficou enciumado porque o povo estava deixando, as multidões estavam deixando João, deixando a ele, né, o batismo dele, e indo para se unir a Jesus. Não. Ele estava se alegrando. Ele disse: olha, o amigo se alegra. O amigo do noivo se alegra quando o povo está ouvindo o noivo. Eu também ouço o noivo. Isso é extremamente maravilhoso, porque ele estava cumprindo somente a sua função no reino de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, isso aí é o versículo de Lucas 3, de 1 a 6. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, somente 2 líderes religiosos, 7 líderes políticos, só para a gente fazer um lembrete, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Como está escrito no livro da palavra do profeta: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e abaterá todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. O Evangelho de Lucas continua, capítulo 3, do versículo 7 ao 9. João dizia, pois, às multidões que saíram para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensina a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. As multidões saíram para serem batizadas por João. Não foi João que tentou trair essas multidões. Com certeza, ele não foi diplomático como chamou sua geração, de raça de víboras. Obviamente, ele não tentou agradá-los. Em vez disso, ele falou o que Deus queria que ele falasse, no volume em que ele queria que ele falasse. O ministério de João prosperou à medida que ele seguiu o que Deus havia designado para ele fazer. Ele não fez nenhum milagre, pelo menos não há registro de nenhum. Ele não anunciou a si mesmo, não pôs as suas próprias ideias adiante do seu ministério. No entanto, as pessoas sabiam que ele tinha encontrado um profeta. Há pessoas hoje, em dia por aí, que dizem que eu sou um professor, eu sou um profeta. João não fazia isso. Eu sou o fulano, eu sou o pastor, eu sou... Irmãos, João não fazia isso. Ele não fez uma campanha recomendando-se como um profeta. Na verdade, você não irá encontrar nenhum lugar dizendo que ele era um profeta. No entanto, as pessoas sabiam disso. O Senhor Jesus confirmou isso. Se João
vivesse hoje, milhões teria chegado a ele. No entanto, João não estava atrás das multidões. Quando o seu ministério estava no auge, com a multidão via ter com ele, e todos pensavam que ele poderia ser o Cristo, João confessou e não negou. Eu não sou o Cristo. Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou, eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram, pois és tu Elias? Respondeu, eu não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Disseram, pois, quem és? Que podemos dar resposta àqueles que o enviaram. Que diz de ti mesmo? Respondeu ele, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João não tentou tomar para si mesmo o título de populares, os títulos populares de Cristo. Elias ou profeta. Embora profeta e Elias fossem títulos que se encaixavam bem com ele, com João, no entanto, esse não era o ponto. O ponto é que ele estava fazendo o que ele tinha sido designado para fazer. Ele era para ser a voz que clama no deserto. E isso é exatamente o que estava fazendo. Nossa preocupação não deve ser de obter um título, um nome, mas fazer o que Deus nos designou para fazer. O que isso possa ser? Independentemente do nosso nome, que possa ter. Nós precisamos fazer aquilo que Deus nos colocou para fazer. Querido, você é único. Você é chamado e capacitado por Deus para fazer a obra de Deus. Portanto, não imite a ninguém. Seja você. Seja um canal de Deus. Seja bênção onde Deus te colocou para ser bênção. Não tente imitar os outros. Seja original. João não tentou ficar se apresentando como quem ele não era, ou se gabando, ou se dizendo que era isso, ou que era maior do que o outro, que era melhor do que os... João não ficou tentando impressionar a ninguém. Ele veio para pregar uma mensagem, para ser a voz que clama no deserto, endireitai os vossos caminhos, arrependei dos vossos pecados, mudança de vida. É isso que Deus nos chamou para fazer, para pregar o evangelho, para que vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. Vidas foram transformadas através do ministério de Paulo, através do ministério de Pedro, através do ministério de João Marcos, através do ministério de Jesus. Foram curadas, transformadas, abençoadas, porque eles cumpriram o propósito de que Deus havia chamado para que eles cumprissem os seus ministérios. Eu sempre gosto de lembrar a passagem de Simeão na Bíblia. Que coisa linda! Simeão viveu a vida inteira, irmãos, para apresentar Jesus no templo. Ele acaba de apresentar Jesus e ele reconhece, despede o teu servo. Eu já cumpri o meu ministério. Já fiz aquilo que eu fui chamado para fazer. Muita gente está tentando fazer aquilo que não foi chamado para fazer. E isso é que causa uma tremenda confusão nas igrejas. Seja uma bênção. O seu ministério é importante para o ministério que do Senhor, o ministério que o Espírito Santo de Deus está confiando em você é importante para o crescimento e edificação do corpo de Cristo. Afinal, esse é o propósito. Nós estamos aqui para levantar o caído. Nós estamos aqui para fortalecer o fraco. Nós estamos aqui para ser bênção, luz do mundo e sal da terra. Nós estamos aqui na terra para cumprir cabalmente o chamado com que Deus nos chamou. Deus chamou você. Não se esqueça disso, que foi Ele que te chamou e te designou. Ele que te chamou e colocou o seu Espírito. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos dei um nome, para que vades e deis fruto, e que esses frutos permaneçam. Você é escolhido de Deus para cumprir o ministério. Isso é extremamente importante
e abençoador para a sua vida. Que Deus te abençoe e te ajude e te capacite, meu querido, você que está nos ouvindo, a ser um João Batista, ser um homem usado por Deus. João cumpriu o ministério dele cabalmente, não é? Ele pregou o evangelho. João não ficou, nem milagres aconteceu no seu ministério, pelo menos a Bíblia não menciona, mas a verdade é que foi um homem tremendamente usado por Deus. João Batista e o final do seu ministério. A popularidade de João era muito grande. Irmãos, o pessoal pensava que ele era Cristo, que ele era o Cristo, que ele era Jesus. A popularidade dele era muito alta. João ficou famoso, mas ele não se autopromoveu, não se autogloriou. Tudo isso até que o ministério de Jesus começou. Ele foi até que... Olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Agora é com Jesus. É ele que vai batizar vocês com o Espírito Santo. É ele que vai selar vocês. O meu ministério é o ministério que veio preparar o caminho, preparar os corações, arrependimento, mudança, não é? Purificação. O ministério de consertar o que estava errado. É o que precisa acontecer ainda hoje. Nós precisamos arrepender dos nossos maus caminhos. João, ele tinha essa autoestima do povo, das multidões, até que Jesus apareceu. Parece que quando o ministério do Senhor começou, o ministério de João acabou. O ministério que fora popular estava vendo as multidões deixá-lo e seguir o Senhor. Qual foi a sua reação? Qual foi a reação de João? João 3 nos diz, do versículo 26 ao versículo de número 30. E foram ter com João e disseram, Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando, e todos vão ter com ele. Aí João respondeu, o homem não pode receber coisa alguma que não lhe foi dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e ouve e regozija-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, este meu gozo está completo. Meu ministério terminou aqui. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João não estava atrás de multidões e, portanto, ele não se sentiu desconfortável vendo o seu ministério diminuindo. Na verdade, ele se alegrou, reconhecendo de que o seu ministério era transformar as pessoas não para si mesmo, mas para Cristo. No final, João acabou na prisão, onde ele foi decapitado, como diz lá em Hebreus 11. Diz para aqueles que como ele tinha uma morte de mártir. Hebreus, capítulo 11, do versículo 35 ao 38. Nós vamos ler. Mas antes, porém, eu quero dizer o seguinte. É necessário que Jesus cresça e que nós apareçamos. É necessário, meus queridos, que nós entendamos que toda honra e toda glória é para o Senhor. Deus merece ser glorificado em todos os níveis das nossas vidas. O chamado é lindo, é maravilhoso. O chamado é doloroso. Entende? Nós que fomos escolhidos por Deus. Nós que fomos chamados e capacitados pelo Espírito Santo de Deus para cumprir um ministério. Muitas vezes choramos, muitas vezes lamentamos dores profundas, porque o ministério traz lágrimas, traz dores. Hudson Taylor, antes de ser enviado para a China,
Ele passou dias de preparação na Inglaterra. E quando você lê sobre a vida dele lá na Inglaterra, ele vivia sofrendo, sem muitos recursos, mas estava preparando para cumprir um tremendo chamado de Deus diante dos chineses. Ele perdeu os filhos, perdeu a família, ele sofreu muito, mas cumpriu o seu ministério. Saiba que Deus te chamou. Não é para ficar diante de câmeras, de holofotes, para ser um herói. Não. Não, esses homens foram homens usados por Deus poderosamente, mas eram homens simples. Eram homens sujeitos às mesmas paixões. Sabe, não eram super-homens. Só existe um super-homem. Esse super-homem é Jesus Cristo. Ele viveu para a glória de Deus e cumpriu o seu chamado. Hebreus capítulo 11, do versículo 35 ao 38. Hebreus capítulo 11, do versículo 31. Deixa eu olhar aqui na minha Bíblia, porque eu acho que essa tradução minha está melhor aqui. Só um minutinho aí que nós vamos chegar lá. Hebreus capítulo 11. Essa Bíblia tem a folha muito fininha. Aqui, estou chegando. 35 ao 38. Acompanhe, por favor, aí, se você puder, na sua Bíblia. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Queridos, o mundo não era digno. O mundo não era digno. Eram pessoas que viveram para a glória de Deus. Não viveram para si mesmos, viveram para a glória de Deus. Que você e eu vivamos com essa consciência de que o nome do Senhor precisa ser glorificado em nós e através de nós. A palavra que nós pregamos não é um conjunto de boas ideias. Não é porque nós somos super inteligentes. Não é porque nós somos capacitados por nós mesmos. A nossa sabedoria vem do alto, do autor e o consumador da nossa fé. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram os escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados no meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Mas o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. O mundo não era digno deles. Sabe, que a igreja possa ter essa resposta de Deus. O mundo não seja digno de nós. Que a nossa vida seja realmente de pessoas justas, de pessoas com bom testemunho, que pessoas com uma palavra de temor a Deus, submissão ao Espírito Santo, para pregarmos o Evangelho de Jesus. João, bem como aqueles de Hebreus, que o mundo não era digno deles, era um homem como nós. No entanto, ele estava determinado a fazer o que Deus o havia chamado para fazer. Ele poderia ter negado o apelo, o seu apelo, e apenas ter vivido como todos os outros da sua idade. Ele tinha mais ou menos uns 29 a 30 anos quando ele cumpriu o seu ministério. Teria sido muito mais fácil para ele, não seria?
No entanto, ele preferiu seguir a Deus. Como cristão, você pode ter enfrentado os momentos de desconforto. Momentos de desconforto. Momentos em que você teria de tomar o caminho estreito. Você será capaz de suportar nesses tempos só se a sua visão, ou o que você está olhando e fazendo para Deus, é o Senhor Jesus Cristo. É para o Senhor Jesus Cristo. É do Senhor Jesus Cristo, como Hebreus diz. No capítulo 12 de Hebreus, versículos de número 1 ao versículo de número 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, deixemos todo o embaraço e deixemos também o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os nossos olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. A única forma de correr a corrida espiritual é olhando para Jesus. Não nas coisas visíveis, mas não nas que são vistas, mas nas coisas eternas. 2 Coríntios capítulo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Isto é o que João fez e o que nós também precisamos fazer. Atentando nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem, elas são temporais. Elas passam. Entende? Elas passam. A nossa vida, irmãos, ela é muito rápida. Tudo passa. Tempo passa. Tempo voa. Não é? Essa pandemia que nós estamos vivendo nela agora, isso vai passar. E nós precisamos passar por ela glorificando a Deus, como o pastor Paulo tem pregado na igreja, confiando em Deus. Fé é confiança de que Deus está nos guardando, Deus está nos livrando, Deus está nos conduzindo. Nós não podemos ficar tristes e reclamando da vida, reclamando de coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Sabe por quê, queridos? É lógico que nós estamos sofrendo. Pessoas estão morrendo, milhares estão morrendo do mundo inteiro. Nós não estamos felizes com isso, nós estamos tristes. Mas nós precisamos continuar fazendo a obra de Deus e glorificando o nome de Deus. Eu me lembro de Jó, lá nos últimos versículos do capítulo de número 1. Ele disse, Deus em coisa alguma é culpado. Não culpe a Deus. Não culpe a Deus. Não deixe de bendizer o nome do Senhor, de agradecer a Deus por tantas coisas lindas. Eu tenho dito que Deus tem abençoado pessoas, muita gente que eu conheço, e tem nos abençoado também. No meio das dificuldades, nós estamos passando uma crise mundial, uma crise que jamais foi vista na nossa vida aqui na Terra. São 11 meses já, praticamente, que está... não 11 meses, menos um pouco, né? Quase, deveríamos dizer, desde março. Nós já estamos no mês de dezembro, que nós estamos passando por essa pandemia. Mas Deus está passando conosco, está nos abençoando e nos dando a vitória. Deus é o mesmo ontem, hoje e permanece eternamente. Deus está com você, meus queridos. Continue servindo a Deus. Continue servindo fielmente a Deus. Deus já lhe deu a vitória. E Jesus seja com você, hoje e sempre. A palavra de Deus é a verdade. Cristo em nós é a esperança da glória. Não importa como termine. O importante é que você cumpriu o chamado de Deus. João terminou decapitado, mas viveu para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por esse estudo, por esta palavra, e que teu Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, venha trazer sobre as nossas vidas, ó Deus, um alívio, mas também uma capacitação ainda maior, para que nós possamos cumprir
aquilo que Deus tem nos chamado para fazer aqui na terra. Nós abençoamos cada pessoa que ouvir essa palavra, cada pessoa que está meditando nesse texto agora, Pai. Que a tua palavra possa abençoar a sua vida, a sua família, nos livrando e nos guardando de todo o mal. E nós temos o cuidado de atribuir ao Senhor, e somente ao Senhor, toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação, com gratidão, em nome de Jesus. Amém.